Muito bem. Semana passada nós começamos a estudar a carta aos Efésios. E o tema da nossa série é Unindo Todas as Coisas. Como vocês viram semana passada, Paulo vai deixar muito claro que Jesus é aquele que unifica todas as coisas. Em Cristo, todas as coisas convergem. Essa é a ideia principal. Que em Cristo Jesus, todas as coisas são convergidas e preenchidas. Diante disso, nós olhamos para o texto de Efésios. Porque, veja, o texto de Efésios não é uma carta altamente teológica, como, por exemplo, o texto de Romanos, ou mesmo o texto de Gálatas, que nós acabamos de estudar aqui na nossa comunidade. O texto de Efésios, apesar de ter uma teologia densa também, porque o apóstolo Paulo nunca é fácil, no entanto, ele coloca essa teologia, esse ensino teológico a respeito de Deus, da soberania de Deus, de maneira prática. Ou seja, o que Paulo quer fazer? Paulo pega esses conceitos que muitas vezes nós entendemos como difíceis de aplicar à nossa vida e faz descer ao chão da nossa realidade. Está aqui. Agora nós podemos aplicar. Por quê? Qual é o problema de nós, enquanto discípulos de Cristo Jesus, nos tornarmos pessoas altamente conhecedoras das Sagradas Escrituras? Nós podemos ter aqui um conhecimento inefável das Sagradas Escrituras. As pessoas podem elogiar o seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas se o seu conhecimento inefável que você tem das Sagradas Escrituras não desce para o seu dia a dia, não se torna uma prática, não influencia a forma com que você vive, para que serve esse conhecimento? Para que serve esse conhecimento? Para nada. A minha percepção, muitas vezes, e a minha percepção agora é uma crítica a nós. Igreja reformada bonitinha. É que nós, muitas vezes, estamos fincados nisso aqui. Nós queremos conhecer, então a gente participa da aula de teologia sistemática, história da doutrina com o presbítero Sebastião, ou da aula de exposição bíblica do presbítero Fábio, ou a aula do pastor Guilherme, que é a aula de teologia prática, de espiritualidade, ou a aula da Érica, que ela roubou a minha classe, diga-se de passagem, a aula de missão, de missionalidade de vida. Mas se todo esse conhecimento que nós temos aqui, não desce para o nosso dia a dia, para a forma com que a gente faz negócio, para a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, para a forma com que a gente interage com o mundo, se isso não desce para essa realidade, esse conhecimento serve para uma única coisa: para o seu julgamento. Aqui está o X. Quanto mais você conhece e menos você pratica, mais você será o quê? Julgado. Por isso que o apóstolo Paulo, em determinado momento, vai dizer o seguinte, esse negócio de muitos de vocês aí querer ser os doutores, toma cuidado. Não porque não é bom, é bom. Não porque a gente não deva, não, a gente deve. Mas o seu conhecimento deve se tornar o quê?
prática. Tem que ser real. Tem que vazar para o seu dia a dia. Então é isso que a nossa série trata. A nossa série está tratando de unir todas essas coisas em Cristo Jesus, de unificar a nossa vida. Nós não podemos mais, é inaceitável uma igreja que leva tão a sério a palavra de Deus ter uma vida fragmentada. É inaceitável. Se nós estamos, domingo após domingo, ouvindo exposição das Sagradas Escrituras, exposição das doutrinas bíblicas, seja na classe de escola dominical, com os nossos professores, seja no púlpito, com os nossos pastores e presbíteros, seja onde for nessa igreja, é inaceitável você ganhar conhecimento e o seu conhecimento não se tornar prática. Ok? Vocês estão comigo? Beleza. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte. Geralmente eu leio todo o texto e eu prego todo o texto. Como eu acho que não vai dar tempo, e olha que eu fiz os 2 sermões, então pronto. Sermões, desculpa. Sermão não, vai dar uma... Os 2 sermões. Mas como eu acho que não vai dar tempo, nós vamos por partes. Ok? Então, se a gente não terminar agora à noite, a gente já vai fazer o sermão número 2 semana que vem. Hoje de manhã, desculpa. Estou falando. Se a gente conseguir terminar hoje, à noite, sermão 2, senão sermão continua à noite. Legal? Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 15. Mas antes eu gostaria de dar uma lembrança para vocês. O porquê que Paulo, no começo do capítulo 15, no começo do versículo de número 15, ele vai dizer o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, de que vocês têm. Primeira coisa, primeira sentença aí do texto, do verso de número 15, do capítulo 1 de Efésios, Paulo, olha, por essa razão, desde que eu ouvi falar sobre a fé que vocês têm. Isso aqui, Paulo está se remetendo aos versículos anteriores. E como é a fé desses discípulos? Vamos lembrar. A eleição de vida nos cativa, despertando uma profunda adoração e reverência a Deus. Então, para que serve a doutrina da eleição que nós vimos domingo passado à noite? Essa doutrina da eleição serve para cativar o nosso coração, mas serve para nos deixar arrogantes? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não é porque você foi escolhido, você se torna uma pessoa arrogante. Ah, eu sou o escolhidinho de Deus. Que beleza. Não! Essa doutrina da eleição serve para mostrar, primeiro, a sua insignificância. Por quê? Porque não é pelos seus méritos, não é pela sua beleza, não são pelos seus diplomas ou qualquer outra virtude que você tenha. Não é. É por uma livre escolha da graça divina. E isso, então, gera o que no meu coração? Gera adoração. Tem que gerar adoração. Gera o que no meu coração? Porque eu não tendo mérito, você não tendo mérito algum, deve gerar reverência a Deus. Uau! Eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa desconectada das verdades eternas de Deus. As minhas escolhas são escolhas que eu faço muitas vezes distante dos princípios de Deus. Eu erro constantemente e Deus não está olhando para isso, Deus está me escolhendo de maneira livre, amorosa, graciosa. O que você precisa ter com isso? Reverência. Reverência. Porque isso é graça.
A redenção, por sua vez, revela um propósito autêntico e transformador para nossas vidas. Então, se de um lado nós temos a eleição, do outro nós temos o quê? A redenção. E essa redenção mostra que nós somos transformados não por uma ação própria nossa, não por uma escolha nossa, mas pela ação poderosa do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. E com a garantia do Santo Espírito, somos impulsionados a abraçar uma missão de amor a Deus e serviço ao próximo. Essa harmoniosa tríade espiritual, encontramos um caminho onde nossa devoção, propósito e serviço se entrelaçam em uma jornada de plenitude e significado. Você quer ter significado e plenitude na sua vida? Você quer ser... deixa eu te falar uma coisa. Pessoas plenas. Plenitude nas Sagradas Escrituras não tem a ver com você ter aquilo que você quer. Plenitude nas Sagradas Escrituras tem a ver com você ser satisfeito. Você olha para aquilo que você tem. É um movimento contrário. Lembra? Quer ver? Lembra da parábola dos talentos? Que Jesus conta para os... Você lembra da parábola dos talentos? Que Jesus conta para os discípulos? Então Jesus conta a parábola dos talentos, que deu 1 para um, 2 para o outro, 3 para o outro, sei lá, deu os talentos lá. E daí o Senhor volta, não volta, para ver o que cada servo fez com os seus talentos. E daí um tinha escondido o talento, debaixo da terra, os outros investiram e multiplicaram aquilo que eles ganharam. Aqueles que multiplicaram, ouvem o quê? Do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem um pastor amigo meu, o Zé Machado, que diz o seguinte: foste fiel no poucos problemas, sobre muitos problemas eu te colocarei. Pode ser. Mas eu queria dar uma outra visão disso, sobre plenitude. Porque você só consegue ser fiel no pouco se você se sente pleno, grato por aquilo que você tem. Então preste atenção, se você não é grato e pleno, se você não se sente grato por aquilo que você já tem, Deus nunca vai te dar mais. Se você não se sente grato por aquilo que você já tem, mas eu sei, você pode olhar para a sua vida e falar assim, mas Wellington, o que eu tenho é tão pouco. Eu acho que você deve passar a mesma coisa que eu passo com 3 crianças. Quando abre o armário de bolacha. O que eu tenho para comprar bolacha é tão pouco, não acaba. Mas você tem que olhar para aquilo que você tem, para o pouco que você tem. Para o pouco que Deus te deu. E falar assim, com isso eu serei o quê? Grato. Quer ver um outro fato? Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. O que Jesus faz antes de mandar os seus discípulos distribuir os pães e peixes? Olhou para o céu e deu graças pelo pouco que ele tinha. Eu tenho este pouco aqui, Senhor, mas este pouco aqui que eu tenho é o que nós temos, e é o que nós vamos repartir, e nós te damos o quê? Graças por isso que nós temos. E daí eles experimentam o milagre. Porque, perceba, qual é a visão dos discípulos? O pouco que nós temos não dá. Essa é muitas vezes a nossa visão. Mas
nós só ganhamos essa mentalidade de plenitude quando nós entendendo a eleição de Deus, nós olhamos para Deus com reverência e percebemos a transformação que Deus faz na redenção em nossas vidas através da ação do Santo Espírito. Então a gente vai por partes, lembrando essas verdades. Primeiro ponto que eu queria colocar a vocês sobre o texto de Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Celebre os sinais da bondade divina presente entre o povo. Olha o que diz o texto. Da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. A pergunta é, quais são as virtudes aqui celebradas? Paulo está celebrando as virtudes. E as virtudes são claras. Veja, fé que eles têm no Senhor Jesus e o amor demonstrado por todos os santos. Como se define um cristão? E aqui está talvez um excelente resumo. Um excelente resumo seria: um verdadeiro cristão nutre uma fé fervorosa no Senhor Jesus e demonstra amor sincero e profundo pelos santos. Ponto. Agora, perceba uma coisa. Ao nos depararmos com essa prática de Paulo, podemos ver como sua espiritualidade se conecta com o cotidiano. Ele realiza uma das coisas mais difíceis, Paulo, nesses versículos, realiza uma das coisas mais difíceis que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos. Marcados pelo pecado, não conseguimos fazer. E qual é essa das coisas mais difíceis? Reconhecer as virtudes do outro. Paulo, ele celebra a virtude do outro. Com que frequência nós somos convidados para encontros e conversas em que falamos mal de uma pessoa que está ausente? Gente, muitas vezes amigos meus pastores ligam: pastor, vamos tomar um café, não sei o quê, e tal, não sei o quê. E eu chego lá para tomar um café. Quando eu chego para tomar um café, a gente conversa um pouco amenidades. E quando vai entrar no assunto, é para falar mal de uma pessoa que não está lá. Que pecado, minha irmã. Que coisa terrível. Mas não é só com pastor, não. Isso acontece com todos nós. Nós nos reunimos muitas vezes, nós conversamos e o nosso assunto não é sobre o que Deus está fazendo na vida da pessoa, mas é aquilo que Deus não fez na vida da pessoa. E nós nos alegramos, porque nós precisamos de um miserável maior do que nós para podermos pisarmos em cima. Quando Paulo, então, celebra a virtude dos seus discípulos, ele faz isso com a convicção de que Deus está trabalhando na vida deles. Mas quantas vezes também, ao a gente avaliar uma situação, nós também somos dramáticos. E sempre avaliamos a situação para o lado negativo, ruim. Nós damos aquele drama, sabe aquela coisa assim, nunca mais olho para a sua cara. Nunca mais vejo. Tem uma coisa que acontece em casa, que eu acho que é ilustrativo. Os meus filhos, eles aprontam. São uma bênção de Deus. Mas, gente, imagina um negócio assim, meu Deus do céu. É inacreditável. Lembra daquele slogan? Os mais antigos vai lembrar. Tinha um programa, Isto é Incrível. Toda vez que eu vejo o meu filho fazer algo, eu lembro desse slogan do programa. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Mas quando um dos meus meninos faz alguma peripécia, geralmente, eu e a Catherine falamos assim: você nunca mais
vai jogar videogame. Você nunca mais vai encostar a sua mão no celular. Você nunca mais vai comer a bala que você gosta. Você dá uma torturada, né? Assim. Mas é um exagero dramático. Esse nunca mais não existe. Porque as coisas mudam. Nós falamos isso também sobre confiança. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Nunca mais eu vou fazer, nunca mais. Nunca. E esse negócio vira um mantra na vida da pessoa. E a gente esquece que coisas e pessoas mudam. Situações são transformadas. E Paulo está celebrando a virtude dessa igreja. Porque Paulo percebe que através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida das pessoas, as pessoas são o quê? Transformadas, moldadas, remodeladas. E até porque uma das coisas que o Espírito vai fazendo na nossa vida, você queira ou não queira, ele vai fazendo na sua vida, é moldar o seu caráter ao caráter de Cristo Jesus. Então veja. Quais são as consequências, então, práticas disso? Nós vemos como Paulo trabalha isso, por exemplo, nas cartas. Veja, Colossenses capítulo 1, verso 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Veja, Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Lembrando continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a presença e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Filemão capítulo 4, versículo 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Veja, diferentes cartas, diferentes momentos. Paulo demonstrando a sua graça. Paulo demonstrando a graça de Deus, lembrando os discípulos de como Deus está trabalhando na vida deles. Celebrando as virtudes. A pergunta é, por que eu e você não temos a capacidade de lembrar das virtudes das pessoas? Por que você e eu não temos a capacidade não só de lembrar, mas de celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro? Parece que nós vivemos, e nós vivemos mesmo. Isso é um problema do capitalismo. Nós vivemos em uma sociedade altamente competitiva. Nós estamos o tempo todo competindo, mas isso cansa a gente. Por que casais têm problema? Já percebeu isso? Porque ao invés dos casais celebrarem as virtudes, eles ficam competindo para ver quem é o melhor. Eles ficam competindo para saber qual tem razão, ou qual tem mais razão. Mas é bom ter razão no casamento. Mas a gente vive a competir. Então nós precisamos reorientar o nosso coração diante disso. Veja, quais os efeitos então? Primeiro, reconheça a graça nos outros. Paulo encontra motivos de gratidão em meio às dificuldades e problemas enfrentados pelos crentes de Éfeso. Ele destaca a importância de reconhecer e apreciar a graça presente na vida dos outros. Isso requer maturidade espiritual e a capacidade de enxergar além dos defeitos e falhas, usando os óculos da graça, em vez de julgamento e egocentrismo. O que Paulo faz? Qual é o efeito? Reconheça a graça nos outros.
Como nós reconhecemos a graça nos outros? Colocando os óculos da graça de Deus. Ainda, um outro efeito, encoraje e agradeça. Além de expressar gratidão a Deus, em suas orações, Paulo encoraja os santos enquanto identifica traços da graça de Deus em suas vidas. Ele reconhece e valoriza o crescimento espiritual e as manifestações de amor nos outros. A prática de encorajar e expressar gratidão fortalece a comunhão entre os crentes e estimula o crescimento mútuo na fé. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos encorajar as pessoas. Nós não devemos ser os sabotadores de Jesus. Sabe por quê? Porque toda igreja tem os sabotadores de Jesus. Sabe quem são os sabotadores de Jesus? O pastor chega aqui, fala, gente, o conselho teve uma ideia, uma visão. Vamos formar o coral de jovens. O sabotador de Jesus já olha e fala, não vai dar certo. Nessa igreja isso nunca deu certo. Os jovens aqui, esses jovens aqui, viu? Eu estou aqui há 153 anos. E esses jovens aqui são uma desgraça. É um bando de folgado. Sabotador. Daí ele fala isso no banco, enquanto o pastor está falando. Acaba o culto, ele encosta no presbítero e diz assim, ô presbítero, paz do Senhor, irmão. Esse sabotador é pentecostal. E ele diz, essa ideia aí, vocês oraram antes dessa ideia do coral? Acho que está faltando oração para vocês, não. Vocês não têm visão da igreja. E daí ele começa a plantar semente de dúvida no coração das pessoas. E daí o reino não cresce, por quê? Porque a gente tem um sabotador de Jesus aqui. Tudo e qualquer plano é horrível. Toda e qualquer iniciativa é péssima. Por quê? É um sabotador do reino. E geralmente o sabotador, ele não faz nada e não deixa ninguém fazer nada. Sabe por quê? Porque se tiver alguém fazendo alguma coisa, vai aparecer a incompetência dele. Então, o que o Evangelho me ensina? Que ao invés de eu ser um sabotador, eu preciso encorajar as pessoas. Eu preciso, que nem Paulo, dizer, ô gente boa, cara, é isso mesmo, vamos lá, vocês estão crescendo, vamos junto. Pensamento positivo, não, pensamento positivo não é nosso. Vamos orar. Vamos orar, porque Deus está na frente desse negócio. Se Deus deu a visão para vocês, nós vamos vencer esses desafios. Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque nessa vida não existe projeto fácil, mas nós vamos junto. Encorajamento. Mas a gente sempre faz. E não é só na igreja. A gente faz isso no casamento, a gente faz isso com os nossos filhos, nós fazemos isso muitas vezes no nosso trabalho, nós fazemos isso com nós mesmos. Quando você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem um plano e você fala assim, mas não vai dar certo. Você está se sabotando. Sem tentar. Sem tentar. A pessoa nem tenta, já se sabota. Então veja, você precisa cultivar um olhar gracioso para com as pessoas, para com você e se tornar um encorajador. Eu falei que não ia terminar esse negócio. Terceiro, oração constante e ação de graças. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer nos versículos que ele ora o quê?
constantemente por aquelas pessoas. Constantemente. Uma vida frutífera de oração é uma vida que tem o quê? Constância. Como diz os bons pensadores, é uma longa obediência na mesma direção. Você precisa fazer isso constantemente. É como um treino. Você nunca vê o resultado na hora. Você vê o resultado depois do quê? Depois de meses. A espiritualidade cristã, ela não é fast food. Eu fico chateado quando assim, eu vejo esses pregadores modernosos dizendo que a vida cristã é como se fosse um fast food. A vida cristã não é um fast food que você chega, pede um negócio e em 5 minutos tem aquilo que você quer. E geralmente a qualidade do fast food não é boa. É ou não é? Porque quem fala que... Eu não vou falar nada porque depois vai cortar na internet. Deixa aqui. Deixa para outra. Deixa para as rodinhas de conversa. Agora veja. O que Paulo está falando? Paulo ele vai dizer o seguinte. Paulo revela que está constantemente orando com ação de graças pelos crentes de Éfeso. Isso nos ensina que a oração deve ser um aspecto contínuo e planejado nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Gente, oração boa é oração planejada. Sabe qual que é o nosso problema? Veja só. Temos aqui o Adílio, atleta. Sabia que o Adílio é atleta? Capoeirista. Vai se tornar agora cordão branco. Deve ser o faixa ninja da capoeira. Pergunte para ele. Horário de treino. Dia. Planejamento. Ele vai treinar, ele tem que ter dia, planejamento e hora. Meu filho agora, deixa eu falar para vocês um orgulho de pai, já que eu falei aí que meu filho apronta. Orgulho de pai. Meu filho agora é um toca-preta da natação, velho. Sabe o que isso significa? Ele faz parte da equipe do clube. É legalzão, quando ele chega lá, cara, ele bota aquela toca-preta assim, ó, estufa o peito. Daí os menininhos que são toca verde, toca laranja, toca branca, falam assim, olha ali, um toca preta. Eu falo, é o meu filho. Meu filho está treinando sério natação, para a idade dele. Segunda, quarta e sexta. 2 horas por dia. Preparo, disciplina, planejamento. Como que anda o seu preparo, a sua disciplina e o seu planejamento para a sua vida de oração? Ou a sua vida de oração se resume naquela oração mequetrefe que você faz antes de almoçar para não ficar com peso na consciência? Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter essas características. Você tem que reservar um tempo. O atleta é ou não é, Adílio? Reserva o tempo, e aquele tempo é o tempo que ele se dedica ao treino. Ao treino. Ele está olhando para o treino. Ele está pensando naquilo que ele quer ser daqui, não agora. E daqui ele quer ser daqui 10, 15, 20 anos. É assim. E Paulo está dizendo que isso é importante, porque ele vai dizer que ele ora constantemente. Constantemente eu oro por vocês. Eu lembro de vocês. Existe intencionalidade dentro da vida de oração do apóstolo Paulo. E isso precisa estar encarnado na nossa vida.
Eu já preguei 34 minutos. E eu estou no primeiro ponto. Temos uma bifurcação neste momento. São 3. Paramos aqui. To be continua à noite. Ou nós vamos até a hora, até depois do almoço. Quero convidar você a fazer uma coisa aqui. Quero convidar você a você perceber como que anda. Primeiro, a sua visão da graça sobre as pessoas e sobre você mesmo. Eu quero convidar você para você perceber se você é um sabotador de Jesus. Se você for um sabotador de Jesus, Jesus está pedindo hoje para você parar. Porque você será julgado por isso. O reino vai avançar independente de você. Independente de você, o reino vai avançar. Você tem uma escolha. A sua escolha é participar do reino. Então, meu amigo, participa do reino. Segundo, quero convidar você a ter uma atitude de gratidão pelo pouco que você tem. Será que você pode fazer isso? Seja grato pelo pouco que você tem. E sendo grato pelo pouco que você tem, você se tornará uma pessoa generosa. Mas seja grato. Deus, quero te agradecer. No começo não é fácil. Não é fácil. Quero ser grato pelo pouco que eu tenho. Eu quero que o meu coração deixe de desejar aquilo que eu não tenho. Porque aquilo que eu tenho é o que eu preciso. Porque o Senhor já me deu. Você precisa cultivar esse coração. Terceiro e último. Quero convidar você a uma vida de oração planejada. Separe um tempo. Não precisa ser 2 horas de treino. Não precisa. 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Mas aquilo para você. Deixa eu te contar uma história. Nós temos um grupo muito bonito aqui, o Ministério Ana da nossa igreja. Se reúnem para orar todas as sextas-feiras às 15 horas. Às 15 horas, as mulheres aqui estão orando pelos nossos jovens. Então, o que está acontecendo com os jovens aqui é fruto da oração dessas mulheres, da SAF. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer a primeira igreja pentecostal em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. E em Phoenix, hoje, não existe criança para ser adotada nos orfanatos. E esse movimento começou há 30 anos atrás, com um grupo de 5 pessoas, se reunindo todos os dias pela manhã para orar pela transformação da cidade de Phoenix. Hoje em Phoenix, a fila é de pais para adoção, não de crianças para serem adotadas. Porque uma senhora, eu conheci ela, tive o prazer de conhecer a Linda. O nome dela é Linda mesmo, mas ela é linda também. Uma senhora negra, sabe aquelas negras pentecostais, igreja pentecostal de Phoenix? Sabe? Ela começou isso há 30 anos atrás, pedindo para Deus juntar as peças na cidade de Phoenix, no reino de Deus,
para que aquela cidade fosse transformada. Que tal você começar hoje orando a Deus, para Deus juntar as peças, para que a nossa cidade seja transformada? Nós não vamos ver isso agora, talvez. Talvez não seja a nossa geração. Mas nós estamos plantando para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a honra e glória do nome do Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, essas verdades do reino de Deus adentrem, ó Deus, dentro de nós, dentro dos nossos corações. Que essas verdades do Teu reino, Pai, elas possam se adensar, ó Deus, e possam extravasar, ó Deus, que não sejam apenas conceitos, mas seja algo prático para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a transformação, ó Deus, começando nas nossas famílias. Nós precisamos, Senhor, de uma congregação santa para criar um impacto real na cidade, Pai. Então nós queremos pedir nessa manhã, começa no meio de nós a Tua obra, Senhor. Começa do meio de nós a Tua obra, trazendo aos nossos filhos, aos nossos jovens, a nós, ó Deus, como mais anciões, traga a nós a visão clara do Teu reino, da Tua vontade, da Tua bondade, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.